Bom dia, pessoal! Hoje é sábado, terceiro sábado do mês, dia de live aqui no canal do Nosso Brasil. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Hoje aqui para a gente estar discutindo, dialogando sobre o tema da deficiência, sobre o tema do que é o capacitismo, né? Revendo nossos preconceitos. Eu já vou dando um alô para todo mundo que está entrando. Drica, Elei, a Mônica, a Delma, que é a nossa convidada especialíssima, a Thelma também. Que bom que vocês já estão aqui para compartilhar essa tela comigo e trazer esse assunto tão importante, né, para o nosso diálogo, para as nossas desconstruções e reconstruções sociais. Para quem está aqui a primeira vez, eu sou a Carolina, eu sou fundadora desse movimento Nosso Brasil, pelo bem-estar do nosso país. Esse é o nosso objetivo aqui, prezar pelo bem-estar do nosso país, das nossas pessoas, da nossa natureza. E como que a gente faz isso? Através de bate-papos que acontecem aqui no canal, através das lives, dos posts, para estar levando também esse repensar, né, do nosso dia a dia, da nossa sociedade para as pessoas, porque o canal da reconstrução é esse, né? É o caminho da consciência. E nós também estamos nos encaminhando para se tornar uma organização da sociedade civil, para que a gente possa, logo, logo, oficialmente, estar arrecadando também recursos, financiamento, para estar criando projetos que vão na direção do protagonismo social, ou seja, da nossa população, da nossa sociedade, em cada pessoa, para que a gente esteja cada vez mais construindo o nosso país, o nosso Brasil com as nossas mãos, né? Em parcerias entre essas pessoas maravilhosas, né? Que tantas já estão aqui no canal. Mas é isso, não vou me prolongar porque o dia é delas, né? Da Delma e da Thelma para estar abordando esse tema. A gente vai dividir a telinha, então eu vou estar convidando primeiramente a Thelma para se apresentar e falar com a gente, e depois a gente vai estar chamando a Delma para estar fazendo, né, essa troca tão bonita com a gente. Obrigada, pessoal que está entrando, Marcos, Denise, bom dia, Iris. Gente, a gente quer também sempre muito comentário, tá? Muitos comentários aqui, porque vocês, esse discurso, esse diálogo, esse bate-papo com a gente. Thelma, eu te mandei o convite, querida. Aí, Oi, deixa eu afastar aqui a câmera para o pessoal me ver também. Tudo bom? Bom dia. bom dia. Um prazer estar imenso aqui, né? Para conversar, Nossa, falar sobre tudo isso, né? Da pessoa com deficiência, porque muita coisa precisa nossa. ser mudada. Nem diga, né, Thelma? Muita, muita mesmo. Então, hoje é mais um passo para isso. E eu quero agradecer demais a Deb e a Gabi, que são as mulheres que coordenam, né, o projeto do Vozes Femininas, que Isso. criou essa ponte para a gente estar aqui hoje, né? Isso veio através delas. E também da ONG Brasa, que trabalha com esse projeto, que financia esse projeto. Então, gente, para vocês o nosso obrigada. E, Thelma, Obrigada. então agora a fala é sua, querida. Eu quero que você, né, se apresente, fala pra gente quem você é, como Uhum. mulher, né, como deficiente também, seu lugar no mundo. Eu me chamo Thelma, né, de Souza Paulino, tenho 56 anos. Eu não era deficiente, né? Mas aos 30 anos eu fiquei com uma enfermidade que ninguém tinha descobrido, que era uma bactéria no estômago e que não absorvia vitaminas, né, para distribuir para o meu corpo. E o esôfago não triturava os alimentos. E porque demorou muito para descobrir essa doença em mim, eu fiquei tetraplégica, né? E por falta de vitamina afetou e atrofiou a minha medula. Para mim no começo foi muito difícil, né? Tanto para mim como para minha família. E ser mulher, porque eu trabalhava, tinha uma vida ativa, normal, sabe? E depois você dormir.
e acordar no outro dia, não poder andar. Aí a minha filha, mãe, eu não acredito que você não está conseguindo andar. Eu falei, eu não estou Aham. conseguindo andar. E quando eu me levantei para tentar andar, eu caí. Foi aí que eu vi o meu mundo desabar e aí muita coisa aconteceu. Obrigada. Nossa, Thelma, a gente que agradece, né? E ter você hoje falando aqui abertamente do tema, né? Nessa posição de empoderamento nossa, a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Parabéns pela força, pela garra e por estar aqui inspirando tantas outras pessoas hoje. Para a gente entender um pouquinho melhor desse, né, da sua caminhada, da sua vida, quantos anos você tinha quando tudo isso aconteceu? Eu tinha mais ou menos uns 30 anos. Ah, No começo eu tive muito apoio dos meus amigos do Facebook, que eu nem conhecia, né? Mas tá. conversando, porque às vezes eu não conseguia dormir à noite, porque eu Uhum, ficava muito ansiosa, não sabia o que seria da minha vida por eu estar numa cadeira de roda, né? uhum, Então eu conversava muito com as pessoas, meus filhos, minha família me apoiaram muito, sabe? E isso foi sim. muito importante. E quando eu fiquei internada no hospital, que eu fiquei uns 10 meses internada no Hospital da Brigadeiro, foi quando minha família contratou um médico particular para poder ver o que eu tinha, porque o posto fazia Ah, exame, demorava e não tinha descoberto nada, né? Aí esse sei. médico era cardiologista, ele falou assim, olha, eu não sei o que ela tem, mas ela está muito debilitada, ela está muito fraca. Aí ele falou, eu tenho uma equipe que trabalha comigo lá no Hospital da Brigadeiro e eu vou encaminhar ela e já vou passar o caso para a médica, né? Aí meu tio Batista, meus filhos foram comigo lá, né? Só que nesse dia que eu cheguei lá, a médica não pôde me atender porque ela estava numa cirurgia. Aí a médica falou assim, ó, vem daqui 2 semanas que Uhum, eu posso atender, que aí eu não vou ter nada, né? Aí sei. ela falou assim, mas quando ela chegar aqui, eu acredito que ela deve estar mais debilitada do que ela já está, né? Aí você já Sim. passa ela no pronto atendimento e aí eu desço, alguém vem me chamar e eu desço para examiná-la. Foi aí que aconteceu, né? Quando eu cheguei lá, a médica falou que eu estava com uma anemia muito profunda, né? E aí ela só de olhar para mim, ela já tinha visto. Aí ela só fez o Uhum, exame para poder passar para outra confirmar. médica. Aí até a médica descer, a médica fez o exame, me furaram várias vezes porque eu não tinha mais a veia para tirar sangue, né? E Aham. tomar sangue, porque eu precisava tomar sangue. Ela falou assim, ó, vou dar 3 bolsas de sangue para ela, mas eu acho que ela vai precisar de mais, né? Aí nessa daí a médica desceu, começou a me examinar. Ela falou assim, eu não, a minha barriga estava muito inchada porque fazia muito tempo que eu não evacuava. Acho que pelo fato de eu estar não se movimentando, né? Ficava numa cama. Aí ela falou assim, olha, vou falar bem sincera para vocês, que se ela não morresse pela anemia que estava muito forte, ela ia morrer porque o intestino estava todo empedrado, poderia perfurar o intestino e morrer com uma infecção intestinal. Mas graças Nossa. a Deus, né? Aí ela falou assim: eu vou internar ela, eu não sei o que ela tem, mas vamos descobrir. E foi isso que eles fizeram muitos exames e aí descobriram isso o problema da gastrite, né? E Sim. graças e essa recuperação foi muito difícil, porque a minha filha estava fazendo faculdade na Fapcom e fazia estágio. E ela não queria me deixar sozinha, porque eu não conseguia me levantar da cama sozinha, né? Alguém tinha que me ajudar. Sim. E ela passou dia e noite. De noite ela ficava comigo, de dia ela saía, ia fazer a faculdade, depois fazia o estágio, depois voltava. Esses 10 meses que eu fiquei internada, ela foi o meu braço direito. E os meus filhos também, né? Minha família me apoiaram, estavam comigo, minha mãe. E aí eles me descobriram o que eu tinha. E aí ele falou assim, olha, Thelma, a gente vai testar uma vitamina B12, porque como o seu corpo não absorve a vitamina, Tá. eu vou aplicar essa injeção para que ela possa repor, para não deixar você debilitada. E foi isso. E hoje, a cada 3 meses, eu tomo essa vacina para eu não voltar ao quadro que eu estava antes.
muito debilitada. Quanta coisa, né, Thelma? Uma história assim que a gente não tem ideia, né? E traz essa questão também da gente pensar que pessoas com deficiência não necessariamente nascem com a deficiência, né? É, Então, dessas questões de histórias de vida que acontecem, acho que é uma coisa que, bom, eu pelo menos não tenho muito presente, né? Até quando eu pensava em pessoas com deficiência, tem essa questão, né? Essa coisa da gente achar que a pessoa já nasce com deficiência, né? é. Eu vou aproveitar aqui para dar os alôs que você está recebendo. Olha só. Oi, A Simone, a Joana, o Del falou oi, aqui. Thelminha, tô aqui, minha amiga. oi, obrigada. O Jorge, parabéns, ele está falando, ó, encontro muito importante, obrigada. É isso mesmo, gente. A gente vai acompanhando os comentários de vocês, tá? As perguntas, tudo que vocês colocarem, eu vou tentando repassar aqui pra gente, para que vocês façam parte aí desse diálogo, dessa construção de hoje. E, Thelma, falando assim de preconceito, né? Eu acho que por você ter vivido grande parte da sua vida, né, sem a deficiência, e depois dos 30 essa nova situação com a deficiência, acho que para você fica muito claro, né? Essa questão do que mudou, dos preconceitos, né, ficarem visíveis. O que você acha que as pessoas ainda carregam, né, assim, de preconceitos quanto à deficiência na nossa sociedade brasileira de hoje? Olha, eu vou começar por mim, entendeu? Porque o Aham, preconceito era meu, porque eu não me aceitava, né? Ficar numa cadeira de roda, porque a gente nunca está preparado para isso, né? Acho que ninguém está preparado para isso, não. né? Então eu falo não só de mim, mas de muitas pessoas com deficiências, entendeu? Que às vezes elas se frustram por alguma coisa, porque olha, às vezes eu queria fazer alguma coisa, pegar uma coisa, caía, às vezes por não afetou, além de afetar a minha cintura para baixo das minhas pernas, as Uhum. minhas mãos também foram afetadas. Aí um dia eu estava fazendo um café, caiu e eu acabei me queimando, sabe? Tá. Mas eu queria fazer as coisas, né? Aí a médica falou assim, ó, você tem que fazer no seu limite, até onde você Uhum. pode, o que você não pode. Foi aí que eu fui aprendendo, né? Mas mesmo assim, era difícil para eu querer aceitar, né? Essa, essa dificuldade que eu tinha, né? E Uhum. até o momento, aquela foto, acho que você viu a minha foto com o andador, eu não Sim. aceitava andar ela com andadora. Para mim, o andador era um pesadelo, sabe? Nossa, eu Para vou mim, falar, Thelma, que aquela sua foto, né, gente? Quem não viu, é a foto que tá no flyer da live. Gente, é. eu olhei aquela foto e falei, gente, essa mulher tem um sorriso, assim, encantador, é uma foto linda. Então, aí eu não aceitava, eu me segurava nas paredes, mas não aceitava o andador. Tanto que eu quebrei 4 vezes meu pé esquerdo, que já não é muito bom, mas era para ser operado. Aí eu falei, doutor, não pode operar porque eu não vou aguentar. Aí eu fiquei engessada. Ah, Aí a Cibele, lá do Ser da Freguesia, ela me convidou para nós tirar a foto com o instrumento que a gente usa, né? Eu falei, a cadeira eu já estava acostumada, porque eu falei, não, a cadeira eu até aceitava, né? Mas o andador eu não aceitava. Aí tá. ela tirou uma foto, eu estava sentada lá. Foi aí que, quando eu vi essa foto, eu me apaixonei pelo andador, porque eu falei assim: ele é um instrumento que me dá asas para voar, né? Como a Uhum. cadeira. E aí eu me apaixonei, sabe? Porque muitas vezes a gente acha, principalmente você que anda, né? Eu não Sim. preciso disso. Quando a minha colega me trouxe esse andador, eu falei assim: eu não vou andar. Ela falou: mas deixa ele aí no cantinho. Um dia você vai Uhum. andar. Porque eu não andava, entendeu? Eu moro na parte de cima, meus filhos tinham que, e tem uma escada, tinham que me descer de cadeira de roda e subir de cadeira Ah, de roda. Aí um dia, aí eu falei assim, o meu filho tinha que, eu estava esperando, eu cheguei do médico, estava esperando meu filho me subir da escada. Aí eu falei, já é tarde, eu vou tentar subir sozinha. Então toda essa determinação, essa conquista de conseguir dar os primeiros passos, foi através dessa minha persistência. Às vezes a médica fala que por um lado é bom, mas por outro lado eu posso cair e me machucar, né? Mas aí eu consegui subir a escada, só que eu não uhum. conseguia descer. Aí eu Tá. falei, se eu conseguir subir, eu vou conseguir descer.
Aí eu comecei, sabe? Foi assim, é um passo assim, devagarzinho. E o andador é a mesma coisa, que um dia meu filho adotivo, o Aleph, estava filmando. Ele falou assim, mãe, você não quer testar andar com o andador? Aí comecei a dar uns primeiros passos do quarto até a cozinha do meu cômodo. Mas eu chorava tanto, porque eu lembrava que a minha colega falava, você vai ainda andar. Mesmo que seja igual um robozinho, mas você vai andar, né? E eu chorava, e meus filhos choravam, porque era uma coisa que eu não esperava isso acontecer. Eu achava que eu ia ficar na cadeira de roda para sempre, sabe? Sim. E o andador me deu a liberdade de poder andar e ficar em pé, e isso para mim é muito importante. Parabéns, guerreira, parabéns. E o que que você acha o que que você acha não, né? O que que te ajudou nesse processo de autoaceitação, né? De perder o preconceito, Thelma? Olha, como acho que você sabe um pouco, você assistiu na outra live, né? Eu vim de um relacionamento de 8 anos de violência, né? Eu fui abusada, fui estrupada. E quando eu fiquei cadeirante, para mim, eu falei, ponto, acabou, porque eu já achava que nada me faltava acontecer, né? Porque eu já estava numa fase que eu falei, não, vai ser tudo bom. E aí eu falei, eu não aceitava. Enquanto eu não me aceitava, eu não vivia bem, nem comigo, nem com a minha família, nem com os meus amigos, sabe? Eu era muito mal-humorada, eu era chata, sabe? Uma pessoa Não dá nem para insuportável. imaginar você chata. Eu era insuportável, sabe? Porque eu sempre fiz as minhas coisas. E a gente ia esperar outra pessoa fazer, falar assim, espera um pouquinho. Igual, às vezes, quando eu não andava, eu falava, filho, me leva para eu tomar banho. Aí ele, espera. Sabe? Aquilo me matava, né? Então, e com isso eu comecei a aprender a ser mais tolerante, né? Não só comigo, com as pessoas. Porque eu falei assim, elas estão me ajudando. Uhum. Então, eu tenho que também ver o lado dela também, entendeu? Muitas vezes a gente que é deficiente não vê isso. Acha que tem que ser tudo na sua hora, do jeito que você quer e no momento que você quer. Não é assim, entendeu? Uhum. E por isso, essa é a minha independência que eu quis adquirir após a minha deficiência, foi isso, sabe? Me esforçando a cada dia mais para poder não dar muito trabalho para as pessoas. Hoje eu limpo casa, eu lavo roupa, eu não, a máquina, né? Mas eu estendo, sabe? Eu lavo louça sentada na minha cadeira. Eu só não consigo varrer ou passar um pano no chão, né? Mas o resto eu consigo, né? E isso para mim é muito gratificante e me deu muita força, né? E eu tento passar isso para outras mulheres com deficiência e outras mulheres que não são também, né? Porque às vezes a gente se cobra tanto, né? Achando que a Sim. culpa é nossa e não é. É dessa sociedade que às vezes não, porque não nos reconhece como pessoa, né? A gente anda por essa sociedade nas ruas, é como se a gente fosse invisíveis, não Sim. existisse. Porque as coisas assim não são acessíveis, principalmente onde eu moro. As calçadas são tudo desniveladas e a rua, eu tenho que andar na rua com o andador. E muitas vezes Sim. os motoristas não respeitam eu. Às vezes até acaba, uma vez ele quase me atropelou, minha filha xingou ele. Aí ele, mas tem Sim. calçada. Ela falou, a calçada não é adequada para ela. Então eu gostaria que os nossos governantes e as pessoas olhassem com mais carinho para nós nessa parte, entendeu? Para que a gente possa ir no cinema, no restaurante, no motel, e em qualquer lugar, sem precisar, igual quando eu não gosto muito que me acompanhe, eu gosto de ir sozinha, eu pego o ônibus e tal. Minha mãe falava, Thelma, você é louca, você vai cair. Eu falei, se eu cair, eu me Tá, levanto, né? Eu joia. falar, é. Aí eu falo assim, eu já caí tanto que eu nem tenho medo das quedas. Então Aham. é isso, sabe? Então, por estar participando dessa live é para abrir os olhos da sociedade, entendeu? Para que Sim. saiba que a gente é capaz, né? A gente Aham. pode namorar, a gente pode casar, a gente pode ter uma relação familiar, certo? É uma coisa que eu aprendi a respeitar os limites de cada um.
né? Sim. E outra coisa, a sociedade acha, olha, que a gente que não pode namorar, fazer sexo. Claro que a gente pode, entendeu? Aham. É uma coisa tão bom, tão bom, entendeu? Não, mas isso é E maravilhoso. Eu tô encantada. não, é verdade, porque a minha mãe falava assim, ah, então você não vai poder namorar, casar ou ficar com homem. Eu falei, mãe, tem outras, sabe, eu aprendi que tem outras maneiras de você se satisfazer. Não é só numa penetração, mas em Uhum. outros sentimentos, sabe? Que você Sim. pode realizar. E o que eu sinto, conhecendo pessoas com deficiência, ah, eu não vou namorar uma menina cadeirante porque, não vou conseguir ter relações com ela. Por isso, é preconceito, gente. Importante que existe amor. Se não puder ter penetração, tenha carinho, tenha respeito. Eu acho que para mim isso muito, vale muito mais do que qualquer uma relação de penetração. Desculpa estar Sim. falando essa palavra. Desculpa nada, né? Que seja normal para a gente falar disso. Acho que, né, minha opinião pessoal também, Thelma, precisamos normalizar esse tema da sexualidade, das mulheres falando da sexualidade. E eu concordo, sim, plenamente com você. A gente tem tantas expressões, né? Sensações corporais que a gente pode explorar e a sociedade se foca, né? Só no falo. Então, que também isso sirva assim, de impulso até para os homens aqui presentes, né? Para explorar a totalidade, né? Dos nossos corpos, das nossas sensações. E aí é o que você falou, né? Uma pessoa com deficiência tem praticamente quase tudo isso, né? Tem uma coisinha Uhum. só que não fica presente. E você vai querer anular tudo? De jeito Por nenhum, causa né? de uma coisa, né? Então, eu aprendi tudo isso na plenária, né? Que Ah, é da pessoa com deficiência, né? E tá. a Fátima levava nós para discutir as pautas sobre sexualidade, sobre tudo, sobre acessibilidade, sobre a inclusão da criança na escola, do deficiente na escola, né? E aí teve um dia que eu fui numa palestra que a sexóloga estava lá, né? Então as mulheres Aham. estavam meio envergonhadas de falar, né? Aí eu falei, aí estava muito falando, falou assim, eu não sinto mais desejo, eu acho que eu tô morta, não... acho que eu não sou mulher, né? Aí eu Uhum. falei, gente, posso falar uma palavrinha? Eu falei assim, vocês não estão mortas, não. Só do namorado beijar o seu pescoço e arrepiar, você tá viva, mais do que viva, né? Então, sabe, essas coisinhas tão pequenas que para os outros parecem ser tão insignificantes, mas para a pessoa com deficiência que passa por isso, são, não tem inexplicável, não tem como, sabe, pagar, sabe? Não, Porque a gente não se mesmo. sente viva, sabe? O carinho e o toque, sabe? Seja de namorado, seja de família, familiar, amigos. O toque do abraço, o aconchego é muito bom, sabia? E é recíproco, né, Thelma? Não é só do parceiro, da parceira para vocês. Vocês estão em plena condição de também, né, de se doar, de dar, né, esse toque, esse carinho, esse aconchego, né? Então, que a gente reveja realmente essas ideias, acho que no geral, né? Não vou nem falar com pessoas para deficiência, né, Não, eu gente? acho que o preconceito maior, eu acho que é com a pessoa com deficiência, porque ela se anula, ela se Verdade, priva, sabe? verdade. E isso faz muito mal pra gente, entendeu? A gente fica. Tem tantas coisas bonitas pra gente olhar no mundo, as pessoas, né? Até, olha, antigamente eu não gostava de tomar sol, enfrentar fila de mercado. Ah, Chuva, piorou. Eu reclamava, parecia uma velha coroca resmungando. Hoje, uma vez eu estava de cadeira e estava chovendo. A minha filha, você vai se molhar. Eu falei, não, deixa eu me molhar. Porque aham, esse é o momento que eu tô tendo de me molhar, né? E o sim, sol, você não tá com calor queimando a sua cabeça? Eu falei, deixa queimar a minha cabeça, aham. sabe? E eu falei assim, agora, se eu for para uma fila de mercado com a cadeira de roda, eu não reclamo mais, ou com o andador, porque olha, a gente começa a dar valor a pequenas coisas que a gente acha que é tão insignificante, mas tem tanto valor, sabe? Tá, É sim. igual uma.
vez no Natal que eu fiquei, que estava cadeirante, né? E a minha filha me levou para o centro da cidade para eu ver as árvores de Natal, as lojas, Tá. né? Porque fazia muito tempo que eu não ia mais lá, né? E aí eu vi no cada enfeite, sabe? Eu me deslumbrava muito, sabe? Eu falava, gente, como a gente, quando anda, a gente não presta atenção nas coisas, né? Não presta atenção numa flor, sabe? E aí você começa a analisar, ver a vida de uma outra forma. Com certeza, Thelma. Nossa, é muito lindo, muito inspirador ouvir você, né, falando desses novos sentires que você descobriu, né? Eu vou usar o momento aqui da pausa, da fala, gente, para trazer, né? Porque eu acho que a gente tem que pôr, né, o parabéns, guerreira, a sua história é linda e inspiradora, todo o pessoal aqui escrevendo, né? Muito orgulho de Obrigada. você. Parabéns, corretíssimo, né, na questão da sexualidade, Joana. A Vilma batendo palmas. A De Oliveira é a Renata. Falou: essa minha amiga é guerreira e forte, você é um exemplo de superação. Você é guerreira, Thelminha, que bom você falar de temas tão envolvidos por preconceito da Simone. Temos que desconstruir, né, Thelma? É Tem aqui o verdade. Flori mandando um abraço e admiração por ti, a Deia também. Gente, vocês são maravilhosos. Obrigada. E Thelma, conta pra mim como é que você, pra gente, né? Como é que você chegou até o projeto do Vozes Femininas e que isso mudou, né, na sua vida também, essa roda de conversa né, que não é só entre pessoas com deficiência, mas também mães, pais, cuidadoras. A gente vai estar falando daqui a pouco com a Delma, né, Delma? Que é mãe, né, de uma pessoa deficiente. Né, conta pra gente um pouquinho dessa parte da história. Olha, eu, por ser fato ser mulher e as dificuldades que nós enfrentamos, né, no dia a dia, na sociedade, na sua casa, trabalhando, né, e quando eu fiquei com deficiência, eu falei para você que eu tentei suicídio, né, foi uma parte da minha vida que eu vi que ou eu parava, Uhum, refletia o que eu queria, ou então eu ia morrer, né? sim. Porque aí a minha filha ficou muito preocupada com isso e conversou com a agente do posto, né? Falou assim, olha, minha Tá. mãe já tentou vários suicídios, eu não sei o que fazer. E essa foi a mais grave possível, que quase a gente perdeu ela, né? Aí a médica me encaminhou por ser da freguesia do Ó, onde eu conheci pessoas, profissionais maravilhosos, que eu não me abria, né? Eu não me abria para falar dos meus traumas, das minhas frustrações, do que me machucava, principalmente a violência doméstica, o estupro e depois ter ficado numa cadeira de roda, né? E aí conversando com ela, aí depois eu comecei a participar de um grupo de pessoas, né, com deficiência. E aí eu falei, comecei a ver, e eu já participava, né? Comecei a participar do Abraça, do Rodas, e conheci outras pessoas com deficiência com problemas mais difíceis que o meu, que requeria cuidado da mãe até para alimentar, para trocar. Eu falei, o que, que eu estou reclamando da vida? Eu ainda Uhum, posso fazer as coisas, eu não estou morta. E aí isso me uhum, fez rever muitas coisas, os conceitos meus, entendeu? E tudo isso, essa bagagem que eu carrego, através disso, aí o ser me convidou para participar do Vozes, né? E lá, quando eu participei duas vezes, né? Nossa, eu me identifiquei que mulheres, sabe, lutando pelos seus direitos, para não deixar ser abatida pela violência, pela discriminação, por ser mulher, né? Por vestir um short mais curto, um uhum. batom vermelho, né? Ou se quiser ficar descabelada, ou não quiser ficar descabelada, né? Então eu me identifiquei, porque era tudo isso que eu queria passar para outras mulheres, porque quando eu passei por isso, eu não tive apoio, eu tive apoio da minha família, tudo, mas eu não Uhum. tive com quem conversar, né? Sim. Mulheres que tiveram passado por esses problemas ou por outros piores, né? Sabe, conversar. E conversando, conhecendo vozes,
O que me chamou a atenção, quando eles terminam a reunião, eles dão um grito, todas as mulheres dão um grito. E Tá. aquilo me chamou a atenção, eu falei, nossa, que força! O grito que nós tem, né? Então eu falei, como eu não gostaria de me calar pelas coisas que eu sofri e eu superei, eu queria que outras mulheres se vissem que também elas podem superar. Porque quando eu saí da minha relação de casada, eu saí com a roupa do corpo, só com a roupa do corpo e os documentos. E hoje Aí você o meu tá aqui, né? Olha isso. e o meu ex-marido falou, você não vai chegar a lugar nenhum. E quando eu comecei a ver aonde eu cheguei, e aí eu ficando na cadeirante, eu falei, eu vi mais mulher, porque foi mais uma luta que eu superei. Que eu achava, a gente acha que a gente não tem esse poder de modificar, de se renovar, de se reconstruir. E isso eu aprendi. Então, o Vozes, para mim, mudou a minha vida. E como mudou a minha vida, eu quero mudar a vida de outras pessoas com o meu testemunho, com a minha, sabe? Falar, não, ó, não, não se frustra. Porque às vezes a gente não consegue resolver na hora o nosso problema. Mas Sim. futuramente ou mais tarde, tem como solucionar, né? E quando a gente se une, não tem como não dar certo. Thelma, querida, muito, muito amor por você. É isso, que a gente Obrigada. nunca deixe ninguém falar nada sobre a gente, né? Quem define a nossa vida somos nós mesmas. Isso. E que esse grito seja livre, né? É Livre para ecoar para muitos lugares, trazendo vida. verdade. O pessoal está falando aqui, a Vilma, lindo demais ver você se expressando com tanta clareza, sabedoria. A gente também recebeu um comentário da Drica, realmente o Vozes Femininas também mudou minha vida, né? A Drica também adquiriu deficiência com 35 anos. Então aí vocês todas mulheres, né, guerreiras, de fibra, de garra, estão mudando o mundo e o Brasil com a gente, né, através da superação e dessa partilha de vocês. Eu quero agradecer muito, Thelma. Acho que a gente podia, na verdade, ficar conversando muito mais, né? Você tem muita coisa para trazer, mas eu vou pedir licença para poder chamar a Delma também, né? Foi uma Obrigada. partilha linda, que você continue maravilhosa, assim, encantando muitas mulheres e a gente continua Obrigada. tocando, né? Através dos posts aqui no canal, pelo contato e vamos repetir a dose, tá bom? É, pode chamar. Beijo. Obrigada a Um todos e a Um todas. beijo, querida. Bom, então vamos aqui. Deixa eu ver como eu vou chamar a Delma. Vamos ver. Que eu mesma tô na dúvida agora. Eu preciso sair? Não. Você É, quer? é Acho a que eu vou. primeira vez que a gente tem duas convidadas, viu, Thelma? É, Então, deixa eu dar uma olhada. Aqui, já achei. Não precisa sair, não. Eu quero você até o final aqui com a gente, uhum. viu? Ah, vamos lá, Delma. Eu acho que a hora que eu chamar a Delma, ele só vai pedir para trocar. Diminuir, né? Tá. Tá. Isso, tá bom? Gratidão, Obrigada. querida. Eu que sou Beijão. grata. Eu só Beijo. posso deixar, né, assim, o convite para o pessoal para ir visitar, né, o site do projeto que a Thelma trouxe, que é o Vozes Femininas. Eles têm um blog também com, né, muitas matérias, né, Thelma? E aí vocês vão poder estar fazendo leituras, compartilhando coisas lá. O Stefano também está aqui, né? Que é o diretor lá do Brasa. A gente que te agradece, Stefano. E eu vou perguntar aqui para Delma. Delma, você viu o convite? Você viu o convite? Escreve aqui para mim, por favor. A Thelma saiu, acho que você deve estar entrando. Eu vou mandar de novo o convite. Vamos ver se você vai receber aí. Aí é só aceitar, tá bom? E qualquer dúvida, escreve aqui no chat que a gente resolve, tá? E aí, pessoal, no fim do fim da live, eu vou colocar, né, o link do projeto nos comentários para quem quiser se informar das rodas de conversa que o projeto do Vozes Femininas faz. E aí todo mundo consegue acessar. A Delma falou que não recebeu, eu mandei de novo. Então, vamos ver. Eu vou cancelar mais uma vez, Delma, e vou mandar
Vamos fazer mais uma tentativa. Vê na parte de baixo aí da sua telinha, Delma, se tem algum numerinho, alguma estrelinha, e clica nela para poder aceitar o convite, que a gente já vai estar com você na telinha já já com a gente. Se precisar que eu te ajude de alguma outra maneira, é só falar também. Eu sei que se não, tem uma outra opção, quando você vai na parte de baixo, né, ali da sua tela, do celular, Delma, onde você escreve os comentários, tem tem uma figurinha que são duas carinhas, né? São duas carinhas e acho que tem um maisinho assim. Se você clicar nessas duas carinhas juntas, ele vai perguntar se você quer me pedir para entrar na live. Tenta clicar nessas duas carinhas, que aí eu te aceito aqui comigo na tela. Vamos ver se dá certo. Bom dia, Bruno. Não, acho que apareceu aqui uma coisa que você não está podendo entrar. Você está acessando do celular, Delma? Só para eu ter certeza que você está no celular e não no computador. Vamos comentar. E, gente, vamos usar esse tempinho que a gente tem aqui, né, para vocês talvez trazerem perguntas, dúvidas, né, sobre esse tema. Bom dia, querido, bom dia. Na questão também, que é a questão, você está no computador, por isso. No computador não dá para entrar na live, Delma. Eu vou pedir para você entrar de novo pelo celular, tá bom? A gente está aqui, você se conecta pelo celular, tá bom? E aí vai dar certo. A participação é a gente que agradece, Thelma. Nossa, você foi incrível, querida. Continue aqui com a gente sempre, viu? Aqui no canal a gente está sempre tentando realmente trazer esses novos olhares, essas reflexões que a gente precisa. Então, muito importante essas partilhas de vocês. Muito, muito mesmo. É a coisa mais preciosa do mundo. A Delma falou que está entrando no celular, pessoal. Daqui um minutinho ela já está aqui na tela com a gente. Vamos aguardar. E aí, eu estava falando, né, dos questionamentos, porque toda essa questão do preconceito, né, gente, ela vem também de uma construção social, que é a construção social capitalista que se criou, né, dentro da nossa sociedade e que traz algo que a gente chama de capacitismo, né? Dentro da sociedade capitalista, só tem valor aquela pessoa que produz, né? Então, que é capaz de fazer algo, de gerar valor, nesse caso monetário, né? E as pessoas que não têm essa capacidade, né, são colocadas à parte, porque elas não são valiosas para o sistema, elas não são valiosas para a indústria, elas não são valiosas no sentido de estar gerando o capital, o dinheiro. Então, que a gente possa se conscientizar onde, né, em todos os lugares da nossa sociedade, onde esse capacitismo do capitalismo está presente. Aí, a Delma chegou, muito bom. A gente também estava ansiosa para ter ela na telinha, viu, pessoal, do projeto aí. Nossa, muito, muito lindo. Bom dia, Edna. Seja bem-vinda também. Aí, tá aparecendo, Delma. Eu acho que você só tem que virar a câmera. A gente não tá te vendo. Assim? Vamos ver. Peraí. Esperamos. É o que a gente falou no telefone, que ninguém tem necessidade de perfeição, viu? Estamos todas juntas, aprendendo, né? Tem muita gente que nunca fez live, então isso é super normal. A gente não tá te vendo ainda agora. Tenta só deixar o celular em pé, Delma, para o pessoal te ver retinho. Não deixa ele deitado, não. Assim? Isso! Ai, maravilhosa! Que bom tê-la aqui com a gente, querida. Seja bem-vinda. Obrigada. Desculpa, eu não sabia que no computador não tinha como entrar e eu tô aqui no computador esperando. Porque é bem mais confortável, né?
Ó, já vamos deixar a dica pro Instagram. Ó, Instagram, o pessoal quer conseguir entrar na live pelo computador. Escutem a gente. Delma, então, bom, agora o palco é seu, né? Queria que você também se apresentasse, falasse qual é a sua conexão, né, com esse tema deficiência. E aí, contar da sua vivência, a gente vai trocando aqui no bate-papo, vamos ver se o pessoal também tem perguntas, né? Mas agora o palco é todo seu. Eu sou a Delma, eu tenho 31 anos, eu sou mãe de uma criança autista, né? E a minha experiência, né, com a deficiência é desde dos 3 anos de vida dele, né? Hoje ele está com 9 anos, Tá? e até então eu estou nesse mundo aí da luta das pessoas com deficiência, né? Luta pelos direitos, pelo seu espaço no mundo. E tem que ser eu, né, que sou a mãe dele, por ele ser Uhum. criança, eu mesmo tenho que lutar. E mesmo que eu não fosse a mãe dele, acredito que as pessoas com deficiência precisam sim ter o seu espaço no mundo e tem que lutar, né? É só através da luta que a gente consegue tudo que a gente precisa. Nem diga, Delma. E ele tá por aí? Qual que é o nome dele? Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, se ele quiser dar um oi, aparecer na tela, viu? Você pode chamar. Vem cá, vem aqui, meu amor. Vamos dar oi pro pessoal aqui da live, ó. Ó, fala Tudo oi! bom, Carlos? Oi! Oi, papai. Quem não é seu papai? Não, com Deus. Li- Carlos Eduardo Ai, tá aprendendo a falar agora, gente. Ele tá demorando bastante para falar agora que ele entende tudo, mas ele tá começando a falar agora. Ele fala tá. poucas palavras. E ele parece ser enorme, Delma. É 9 anos, ele é bem grandinho. Bem grandinho mesmo. E fala pra gente também dessa experiência, né? Acho que assim como para Thelma teve essa divisão de águas, né? Do período da vida dela sem a deficiência, depois com a deficiência, acho que ninguém, né? Acho que poucas pessoas talvez esperam realmente ter um filho com deficiência, né? Eu tive uma companheira que ela, no caso dela, ela já tinha isso em mente, né? Mas ela foi a primeira pessoa a me falar que ela tinha sensação ou, né, que o coração dela batia muito para essa questão da criança com deficiência. Então, quando ela tivesse um filho, né, que ela iria adotar uma criança com deficiência para acolher, que ela tinha isso como chamado, mas eu acho que para a grande maioria das pessoas isso né, nem passa pela nossa cabeça, né, Delma? Então, Não, a assim, gente, o que que quando a você, né, gente soube que percebeu assim deficiência, de grandes mudanças, né, antes e depois? então, o Carlos Eduardo é o meu primeiro filho, né? Como toda mãe, né? Quando você descobre que está grávida, você já se apaixona, você já imagina o futuro do seu filho, como que vai ser. Até profissão, os pais costumam dar para os filhos, né? Quando descobre que está grávida. Aí, aos 3 anos, veio, né, a bomba no meu colo, que ele era autista. Tá. A gente veio desconfiando desde sempre, né? Mas aí, aos 3 anos, veio o diagnóstico. Então, foi bem chocante, né? A gente demora muito tempo para poder aceitar e cair na realidade que você precisa estar ali presente e lutar pelo seu filho, porque ele sozinho não vai conseguir. Uhum. Então, eu tive esse tempo também para mim, demorei, mas até que não foi tão difícil assim, no sentido de, como se diz, é filho, né? Independente do que Uhum. aconteça, é seu filho, então não importa qual é a deficiência, não importa o que pode acontecer, qual seria o futuro, você vai cuidar. O Uhum. amor é vencer todas as barreiras, né? E depois disso, minha vida se resumiu a ele, né? Então a gente muda muita coisa, a gente cresce muito, né? Sim, Para poder cuidar. Então, hoje eu não, hoje eu tô mais tranquila, né? Nesse sentido de aceitação e sim. é mais fácil hoje. Eu acho que se hoje eu descobrisse que ele seria autista, ou tivesse um segundo filho autista, acho que estaria mais preparada do Tá. que há 9 anos atrás, quando eu tive ele.
que eu era só uma menina ainda. Né? Assim, é uma primeira vez, né, Delma? É o primeiro aprendizado, então acho que você teve tantas experiências e transformações, né, até hoje, desde então. Conta um pouco pra gente o que que foi assim para você no sentido quando você falou assim, a minha vida, né, agora é focada só nele, né? Tudo, claro que a gente tem essa consciência quando a gente engravidar, tivermos filhos, né? O bebê precisa dessa atenção, mas a gente pensa, né, que vai ser por um tempo limitado. E acho que quando cai a ficha, né, que esse tempo vai ser ilimitado, vai ser para a vida inteira, né? Acho que isso deve trazer muitas questionamentos, até momentos críticos, não? Sim, com certeza. Então, quando eu descobri o autismo dele, eu fiquei mais ou menos uns 4 anos vivendo a vida dele, sabe? Uhum, Até cair a minha ficha, até eu conseguir ver o que que eu tinha que fazer para fazer com que ele evoluísse e não ficasse regredindo a cada dia que passa, né? Quando uhum, a gente sabe que o autista, ele costuma regredir, se não tá, tratado, né? tá. Então, eu parei de trabalhar, eu parei tudo, a minha vida toda parou, porque eu tinha que cuidar dele. Hoje que eu tô voltando aos pouquinhos, né? Eu tô estudando, né? Já tô trabalhando. Uhum, Então, estou cuidando um pouquinho desse só ser mãe, né? uhum, Para ter a minha vida também, mesmo porque, né? A gente precisa disso, né? Não dá só para... A gente precisa viver independente, né? uhum. Da dependência. Então, hoje eu estou me desgrudando, como se diz, né? Cortando o cordão umbilical. Agora. Sim, sim, e acho que é uma coisa que a gente tem que trabalhar, né? Esse se permitir a própria vida também, não achar que está abandonando, né? Verdade. O que que te permitiu, assim, o que que te ajudou agora nesse processo de, não, eu vou me permitir ter a vida, eu vou criar outros espaços, eu sei que ele tá bem, né? Os avanços dele, primeiro, né? Alguns Uhum, avanços que ele, a saúde dele, em tudo. E meu atual companheiro hoje, que é o companheiro, né? Ele me inspira muito, me ajuda muito nesse sentido de que não, você tem que dar independência a ele para você ter sua vida. Então, uhum, ele é minha fortaleza. Foi ele também no início, foi ele mesmo que me fez enxergar que eu estava errado e que eu tinha que seguir meu caminho. Então, foi isso que me fez a ver o que estava acontecendo na minha vida, e aí eu comecei a estudar, e agora estou trabalhando. E até aham, o fato de deixar ele com outra pessoa, que não fosse eu, gente, era torturante. Tipo assim, eu né? falava assim, nossa, ele não sabe falar, ele vai sofrer, e sou eu que entendo. Coisa de Uhum, mãe, né? uhum, Insegurança. Aí, com o passar do tempo, a gente vai descobrindo que ele fala assim, do jeito que dele que quando ele quer e da maneira uhum, dele. Né? uhum. Quando ele precisar, ele vai se comunicar. Então, Sim. foi isso. Então, uma coisa assim de tá você enxergando ele como capaz. Isso. Eu enxergando ele como capaz. Olha só. Porque, inclusive, eu tenho até um relato eu vi um relato de uma outra mãe também, de uma criança com deficiência intelectual, que falava que Aham, fazia tudo para ela. E, tipo assim, tem que fazer tudo para ela, porque aí a gente chegou juntos a essa conclusão, no mesmo momento, realmente, a gente faz tudo para eles, e a gente nem sequer, às vezes, procura saber se eles é capaz. E eles são olha. capazes. Que te surpreendeu quando você começou a dar essas liberdades para ele, Delma? Os avanços foram chegando gigantescos de todas as formas, ele foi se desenvolvendo, e aí eu descobri que eu estava privando ele disso, da independência dele. Né? Aí hoje eu já estou diferente, já penso diferente, já tento não ser tão assim protetora, não ser tão assim, como se diz, tento não privar ele, sabe? Porque Aham. eu sei que ele é capaz, que ele consegue, mas a gente fica insegura, né? Eu acho que eu Uhum. estava errada, né? Eu estava atrapalhando. Olha só, gente, isso é muito incrível. Esse relato é muito incrível, Delma. Acho que vai trazer muita gente para repensar muita coisa. Eu aprendi. A gente tem a Lívia aqui, companheira aqui de Botucatu. Que bom te ter online. E ela escreveu assim, Delma.
quando a mãe está se sentindo bem, consegue se conectar ainda mais com o filho e a gente se adapta. E a Vilma também escreveu: independente das limitações, o amor supera os obstáculos e a busca de entender que mesmo com limitações, tudo pode melhorar. O maior problema é a nossa aceitação e não permitirmos o desenvolvimento físico e intelectual. Mãe, seus filhos podem. Acho que a gente faz um arro para isso, né, Delma? É verdade. E diz pra gente o que o projeto, né, do Vozes, as rodas de conversa, que também acolhem, né, as mães, as cuidadoras, como que o projeto e essas conversas te ajudaram também nesse abrir os olhos? As rodas de conversas, eu me inspiro muito nos relatos que eu ouço, sabe? Para mim, é um momento meu, um momento de união, união de forças, superação, porque a gente ouve relatos de pessoas que estão naquela mesma situação que você, sabe? Que Uhum. sente a sua dor, que sabe exatamente o que você sente. E a força delas, sabe? A coragem de enfrentar, eu vou conseguir, ponto, eu vou fazer e ponto. Isso é muito maravilhoso, gente. Ouvir isso é muito maravilhoso e acaba dizendo, eu vou fazer também, se ela consegue, eu vou conseguir, então vamos. Então, as rodas de conversa, para mim, é isso, sabe? É muito mais que uma roda de conversa, é uma família, é união, é força, é tudo. E acho que é disso que a gente está precisando também nesse momento presente, né, gente? Assim, tudo bem que a gente não pode se reunir, a gente tem que respeitar o distanciamento para a gente se cuidar, mas olha, hoje a gente está aqui, né, numa roda de conversa também virtual, então que a gente possa realmente criar, cultivar esses lugares onde a gente pode se acolher, se abrir, se motivar, né, para todos os temas da vida, e acho que eu trago esse comentário assim, até um pedido, né, para que os homens também estejam fazendo isso, né? O projeto é Vozes Femininas, mas precisamos também de vozes masculinas que se escutem, né? Que se escutem lá dentro, nas emoções, que se permitam chorar, né? Que se permitam ser fracos, no sentido de que ninguém é perfeito, né? A gente tem muita força, mas a gente também tem momentos difíceis, né? A Drica está escrevendo aqui. Nossas rodas, nas rodas aprendemos uma com as outras, são maravilhosas. Pois é, gente, eu tô sentindo a força de vocês, esse movimento todo. Nossa, é muito, muito lindo. Gratidão a vocês, ao projeto. E para a gente continuar o papo, né, Delma, eu queria fazer uma reflexão assim contigo da sociedade hoje, né? Então, quando você anda com ele, né? Ou quando você percebe as coisas na sociedade que ainda são carregadas de preconceito, né? O que que são essas coisas assim? Então, quando eu ando na rua com meu filho e ele dá crise, os olhares das pessoas, sabe? A impressão que me passa. O que ela está fazendo com ele? Por que ele grita tanto? Por que ele chora? Ninguém pergunta, mas os olhares te condenam. Tá. Eu me lembro de um dia que eu estava no transporte público com ele, e ele estava bem cansado. Quando ele está cansado, ele chora muito. E Uhum. quando ele está chorando, automaticamente ele quer bater. E ele Tá. fez isso dentro do ônibus. Pensa numa pessoa que ficou apavorada. Ele Uhum. começou a chorar, bater, e se bater, e gritar, e as pessoas começaram a olhar, olhar, e eu pensei que alguém fosse me pedir para descer. E eu Tá. falei, isso que eu estou esperando alguém pedir para descer. Eu falei assim, desce você. Eu estava com a resposta Uhum. para dar, né? Uhum. Ninguém falou nada, as pessoas só olhavam, mas elas olhavam que parecia que o olhar delas penetrava na minha pele. Tá. E eu não vou brigar com meu filho porque ele estava em crise. E eu pensei comigo, não, Uhum. eu tenho que estar calma para cuidar dele. O que eu fiz? Me desliguei de onde eu estava Tá. e dei atenção para ele. Comecei a falar com ele, a fazer carinho, mesmo ele muito nervoso, até que ele conseguiu se acalmar. Chegou no meu ponto, eu desci, eu falei, agora imagina o quanto eles estão falando lá, né? Pensando, né, a meu respeito, nossa, se fosse eu tinha feito isso, sabe? Que as pessoas, elas são muito preconceituosas. Até que Uhum. a pessoa
entenda que aquilo ali não é uma birra, né? Difícil para quem está naquele, sentindo na pele aquilo ali. Então, eu procuro sempre fazer isso, sabe? Em Sim, olhar e em tentar me desligar disso. Porque, muito, infelizmente, muito a incrível. está aí e o que a gente vai fazer, né? Quantas Aham. pessoas elas não entendem, não conseguem compreender. Não sei se é ignorância, se é falta de informação, não sei. Uhum. Mas é muito difícil o preconceito das pessoas. Eu acho que você demonstrou nessa situação, Delma, uma coisa que eu acredito que é o que a gente precisa na sociedade como um todo, que foi essa coisa que você falou. Eu me desliguei, né, dos olhares de fora, para poder focar nele, para entendê-lo, para poder acolhê-lo, né, sem o julgamento, sem o preconceito, sem essa coisa de eu tenho que me comportar de uma forma certa, né? Sem isso, o que importava era ele, o bem-estar dele, tá trazendo ele de volta, né, para a paz dele. E a gente, você falou que não sabe o porquê, né? Acho que nunca tem um porquê das pessoas se comportarem assim. Mas eu estava conversando com uma amiga, uma outra semana, já faz até um tempo, que a nossa sociedade ela não tem espaço para comportamentos diferentes daqueles que a gente considera normal. Então, que a gente possa revisar, pessoal, o que que é o normal, né? O normal para um autista vai ser, por exemplo, isso. O normal com uma outra deficiência também vai ser outro. Certas pessoas têm esse impulso dentro do mecanismo do corpo delas, que é normal elas se expressarem talvez de uma forma que para outras pessoas pareça agressiva, mas que não é, né? A nossa sociedade, sim, você vai gritar, a coisa do grito, né? Que é libertador. A nossa sociedade fala, nossa, tem alguém gritando, porque a gente foi ensinado a gente fica quieto, né? A gente não altera a voz, digamos assim, né? Visto de forma negativa. Então, gente, aqui é um pedido, né, nosso, para que a gente possa normalizar aquilo que é diferente da norma, né? Saber que existem outras expressões, né, dentro de cada pessoa. E isso é normal, não é, Delma? É normal. É normal. Porque assim a gente cria empatia, né? A gente precisa de empatia, de amor, de, né? Tá acontecendo isso? Vou entender, né? Deixa eu entender e não julgar. Julgamento é a última coisa que a gente precisa por aqui, né? Exatamente. A empatia, né? O amor, ele pode vencer essa barreira, né? Uhum. Que o preconceito é algo muito feio e às vezes a pessoa ela nem percebe o que ela está fazendo, ela está machucando muito a outra. É, a Jusileia comentou aqui, né? É falta de informação também. Acho que sim, né, Ju? Porque as pessoas não conhecem. Então, que a gente possa se instigar a conhecer, a perguntar, né? A estar em lives como essa aqui, a conhecer os temas, né? É isso mesmo, Debbie. O normal é ser diferente. Você é maravilhosa. A Carol está escrevendo: às vezes as pessoas não têm essa paciência e o cuidado com seus filhos sem deficiência quando eles agem diferente da norma. Também, né, gente? Aí para todas as mães, pais e pessoas. E muito amor ao próximo para a gente ir melhorando, né? Cada vez mais. A Vilma está colocando: é muito mais fácil entender se fosse comigo. É um exercício constante que nós precisamos fazer. É a gente se imaginar, né, no lugar da outra pessoa. Isso gera empatia, né? Ajuda a gente a ser curioso, a entender, né? Ai, meu Deus, esse tempo voa, Delma. Eu queria também poder ficar aqui contigo, né, infinitamente, mas o nosso tempinho tá acabando. Então, antes da gente fechar a live, né, com vocês, eu queria perguntar como é que faz, né, para outras mulheres com deficiência, ou mães, ou cuidadoras, chegarem até o projeto do Vozes. Qual que seria o caminho? Qual que foi o seu caminho, né, até o projeto? Fala pra gente. O projeto caiu na minha vida, no meu colo, né? Caiu do céu, que Deus mandou para mim. Eu fui indicada, né? E foi o C, aqui do Brasilândia, que me indicou e as meninas entraram em contato Tá, comigo. Mas tá. hoje as mulheres podem encontrar o Vozes Femininas no Facebook, Instagram, né? Que é Aham. Projeto Vozes Femininas. E a gente vai deixar também aqui um telefone, caso Legal. alguém queira ligar para participar das rodas.
Deixem sim, eu vou colocar, né? Depois, gente, a live fica gravada aqui no canal do nosso. Quem não seguiu o canal ainda, segue lá, curte a live e aí olha nos comentários, né? A gente vai pôr esses detalhes lá. Eu quero trazer também aqui o último comentário da Simone, que ela escreveu: o melhor é ocupar os espaços, estar no mundo leva à compreensão do outro. Maravilhoso, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, né, Simone? Mas que a gente possa estar realmente em todos os espaços, né, Delma? Que a gente não tenha medo de se colocar, de se expor, de falar, né? De dar a nossa opinião, de gritar e trazer a nossa voz, que é o que vocês estão fazendo aqui hoje. Eu só tenho a agradecer e que os outros, né, para quem está do outro lado, que a gente possa caminhar pelo mundo, gente, e se perguntar por que que eu não vejo uma pessoa com deficiência aqui, né? Sendo que existem tantas pessoas com deficiência. Não é porque elas não existem, né? Porque elas existem, mas elas estão muitas vezes sem acesso. Então, que a gente possa andar pelas cidades, pelos lugares onde a gente mora, com essa consciência, nossa, por que será que é difícil para uma pessoa com deficiência estar aqui? Né? Por que que ela não está no meu ambiente de trabalho? Por que que ela não está no supermercado, aqui no ponto de ônibus, né? Para que todos nós juntos, para que a gente possa reconstruir o nosso, né, o nosso país, o nosso Brasil, as nossas cidades e comunidades com mais cuidado, né? Com mais olhar para o outro e para todas as diferenças, né? Para que elas sejam normais, né, Delma? Com certeza. Tá todo mundo aqui agradecendo, Delma falando, né? Obrigada, vocês são maravilhosas, muito lindo, parabéns, brilhantes depoimentos, gente. Então que esse sábado, né, seja de muita reflexão, alegria nos nossos corações. Obrigada, Delma. Obrigada, Thelma, que está por aí com a gente ainda, né? Obrigada, Deb, Gabi, Stefano, o projeto do Vozes Femininas. Vamos dar os nossos gritos, mulheres. Beijos mil. Vamos juntas.